Queridos, antes de compartilhar a palavra, todo lugar que eu vou, eu sempre encorajo as pessoas a lerem mais. Quando eu era ainda um pré-adolescente, um dia chegamos em casa e a televisão tinha sumido. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi perguntar, porque naquela época não tirava satisfação com o pai, só perguntava: papai, cadê a televisão? Meu pai disse: eu vendi. Ele falou: por quê? Vai comprar outra? Meu pai disse: não, vamos ficar sem. E ele arriscou uma última pergunta: por que ficar sem? E o papai disse: que filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dava para chamar de videogame aquela miséria daquele gráfico daquela época. Eu vejo a criançada hoje jogando, eu falo para Deus: é injusto, a gente tinha nada disso. Mas papai baixou um decreto e disse: vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia, além da leitura bíblica diária, que era obrigação, a gente tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. A conta que a gente não fez no início é que o ano tinha 52 semanas. E ele fazia a gente ler, no mínimo, mais de 50 livros por ano. A conta que a gente não fez é o que isso significaria ao longo dos anos. Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo, meu coração ferveu para Deus, eu queria servir o Senhor. E nenhuma escola de ministério, nenhum seminário teológico, nada, nenhum tipo de estudo bíblico aceitavam alunos na época com menos de 18 anos. Como é que você fala para um garoto de 15, que tem que esperar mais 3, para daí se matricular e estudar mais uns 4, para daí começar a fazer alguma coisa para Deus? Eu pensei: eu posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, ataquei a biblioteca do meu pai, né? E aí eu devorava um livro atrás do outro. Ao longo dos anos, isso me enriqueceu tanto que eu não consigo deixar de encorajar os outros. Ontem falei dos meus livros. Hoje eu quero falar de um que para alguns vai chover no molhado, mas às vezes a gente pressupõe que todo mundo conhece, ou tem gente que já comprou o livro, mas não leu. E se não for o número 1, está no top 2, porque eu honestamente tenho uma divisão de 2, estão ali bem parelhos, mas eu colocaria como número 1, o melhor livro sobre oração que eu já li. Roubei de alguém ali em cima da cadeira, já devolvo. A Arte da Oração, do Kenneth Hagin. Antigamente chamava Arte da Intercessão, né? É um material que vai te trazer tanto entendimento de por que orar, né? O funcionamento, as leis espirituais que Deus estabeleceu, e vai ser uma revolução. Você não pode estar numa conferência como essa, querendo crescer no assunto e não levar em conta a possibilidade de ler esse livro. Tem alguém aqui fazendo aniversário? Se tiver, eu queria te dar os parabéns. Pastor Janduí está te dando o livro agora sem saber. Se já tem, abençoa alguém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim como ontem, intencionalmente não vou falar direto sobre oração, mas a respeito de algo que eu tenho certeza vai turbinar a sua vida de oração. Filipenses 3, versos 7 e 8. O apóstolo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Deus, mais uma vez suplicamos que o Senhor nos leve além da nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra. Nós oramos que os olhos do nosso entendimento sejam de fato iluminados pelo Teu Espírito, que a Tua palavra venha de fato com entendimento espiritual, que haja conhecimento revelado, que haja aquela ministração personalizada que só o Senhor pode fazer e que ela seja acompanhada também daquele Teu toque igualmente personalizado na vida de cada um. Senhor, nós cremos que enquanto a Tua palavra é ministrada, haverá mais do que informação, mais do que instrução, haverá uma liberação dos céus, e nós clamamos por isso, te dando antecipadamente glória, honra e louvor por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando Paulo começa dizendo: o que para mim era lucro,
isso considerei perda, obviamente ele está usando uma linguagem que se aplica a valores financeiros, monetários, e ele está usando essa linguagem para comunicar, obviamente, outros tipos de valores, porque não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Durante muito tempo, quando eu lia Paulo declarando que para mim era lucro, isso considerei perda, eu pensava que Paulo fazia a reavaliação de um convertido. O que para mim era lucro, antigamente o que eu dava valor, né? Os prazeres da carne, do pecado, as baladas, a bebida, a lista pode ir, né, longe de acordo com a vida de cada um. Ele diz, hoje eu entendi que isso só trouxe dano, morte espiritual, então hoje eu considero perda. Mas não é disso que Paulo está falando. Até porque ele nunca limitou o assunto a pecado. Se você olhar a declaração do verso 8, por exemplo, ele diz, por amor do qual pedi todas as coisas. Né? A expressão no início do verso 8 é, considero tudo como perda. Então ele não está falando só de pecado. Do que é que Paulo está falando? Na verdade, todo o texto tem um contexto. E quando criança eu ouvia muito meu pai citar um ditado que já foi popular no nosso meio evangélico. Que um texto sem contexto não passa de pretexto. Então, normalmente, a gente tem essa mania de ler textos picados e não avaliar o contexto. Se você olha os versículos anteriores, do que é que Paulo estava falando? Vamos ler pelo menos 3 versículos antes dos 2 que nós lemos. Nós lemos o 7 e 8, vamos ler do 4 ao 6. Ele diz, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Confiar na carne é uma linguagem bíblica que fala para orgulhar-se de si mesmo. Então, numa linguagem contemporânea, Paulo está dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, eu mais do que tu. O linguajar dele é muito direto aqui. No verso 5, ele dá a lista, nos versos 5 e 6, do porquê ele está dizendo que se alguém de vocês se acha grandes coisas, eu sou mais do que vocês. Olha o currículo do homem. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que é que Paulo estava falando? Performance religiosa. Hoje em dia, eu gosto quando você encontra alguns, né, cristãos que têm e carregam o privilégio que eu tive de nascer e ser já dedicado a Deus desde o início, num lar cristão orientado. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Né? É muito gostoso quando você vê novas gerações de gente servindo a Deus, considerando que a história do Evangelho no Brasil não é assim tão longa. Mas, normalmente a gente iria, né, apresentado, consagrado, dedicado ao Senhor na igreja. Paulo está dizendo, circuncidado ao 8º dia. Ele diz, a fé aqui é precoce. Mas ele não para aí, ele continua e diz assim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Basicamente o que ele está dizendo, mas antes de eu ser circuncidado ao 8º dia, meu pai foi circuncidado pelo meu avô quando o papai tinha 8 anos. Mas vovô, por sua vez, foi circuncidado pelo bisavô, que foi circuncidado pelo tataravô, e eu disse, você pode pegar minha linhagem, a ascendência, até Abraão, o patriarca. Ou seja, ele está dizendo, aqui tem história, meu amigo, tem continuidade geracional, mais do que vocês imaginam. Ele diz, são muitas gerações servindo a Deus. Na sequência ele diz, quanto à lei, eu era fariseu. Normalmente a gente olha só o termo fariseu num tom depreciativo por causa dos confrontos de Jesus com os fariseus que se tornaram muito religiosos. Mas os fariseus haviam se tornado a seita mais severa dentro do judaísmo. Ninguém era tão dedicado e consagrado a Deus, né, no sentido, pelo menos performático que estamos falando, como eles. Né? Eles davam o dízimo da horta de casa, eles eram dedicados, estudiosos e praticantes da palavra de Deus. Então, ele está falando, quanto à lei, eu fui um dos camaradas estava no mais alto nível. Numa linguagem atual, talvez a gente poderia dizer, beato, carola, aquele bem dedicado. E no final, ele acrescenta aqui a única coisa que não parece ser positiva, porque diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas o que ele está exaltando é a perseguição, o que ele está exaltando é o zelo. Lá na frente, escrevendo aos Romanos, Paulo fala de um zelo sem entendimento. Mas ele diz, comparado com os da sua idade, ele era disparado mais zeloso. Então ele está dizendo, zelo tinha de sobra, apesar que se expressou por meio de uma ignorância e de falta de entendimento. E por fim ele termina com a afirmação mais ousada possível. Quanto à justiça que há na lei. Em outras palavras, avalie minha vida sob o microscópio da lei.
Eram centenas e centenas e centenas de preceitos e mandamentos. Ele disse, você não vai achar absolutamente nada para falar contra mim ou contra a minha vida. Então Paulo está dizendo, sim, você se acha grandes coisas e acha que é o cara, eu mais do que tu. Aí depois dessa conversa ele diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance religiosa, considerei perda por causa de Cristo. Agora, ele está dizendo que não é que ele nunca deu valor, ele deu muito valor por muito tempo, até achar algo tão mais valioso, que aquilo desvalorizou. Então, eu acho interessante a frase que o apóstolo Paulo usa. Ele diz, por causa, no verso 7, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Aí no 8 ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra aqui, traduzida sublimidade, na NVI, por exemplo, é suprema grandeza, em outras versões, a excelência, ela no original grego é a palavra hiperus. Hiperus significa o quê? Manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder, fala de proeminência. Particularmente, minha opinião, eu não acho que Paulo está falando, né, da sublimidade do conhecimento. Eu inverteria essa declaração. Eu creio que Paulo está dizendo pelo conhecimento do sublime, pelo conhecimento daquele que se sobressai, daquele que está acima de todas as coisas. E quando eu entendi alguém num patamar de um valor tão gigantesco, tudo o que antes tinha importância, perdeu a sua importância. Até porque aqui ele não vai falar de performance, ele vai falar a respeito de relacionamento com uma pessoa. No dia 31 de dezembro de 2007, eu me lembro, acordamos mais tarde, já em clima de feriado, fim do ano. Obviamente, por conta disso, o almoço saiu mais tarde. Meus filhos ainda eram pequenos, não tinham paciência de ficar muito tempo na mesa, já tinham saído brincar. E fica eu e Kelly, minha esposa, conversando. Eu lembro do momento em que, com o prato já vazio, empurro o prato para o lado, olho para ela e falo, meu amor, nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, eu não vou comer absolutamente nada. Essa foi minha última refeição. A partir de agora, já comecei, eu vou ficar 3 semanas jejuando só na água. Quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouco preocupada, porque até aquela ocasião eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas na água. Então ela preocupada olha para mim e pergunta, Deus te pediu isso? Falei, não, ele não pediu não, vou fazer porque eu quero. Ela disse, como é que é? Falei, vou fazer porque eu quero. Falei, preste atenção. Falei, 2008... Então a gente estava na virada. 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu quero buscar Deus como eu nunca fiz. Eu quero fazer para Ele o que eu nunca fiz. Então vou começar jejuando como eu nunca jejuei. Mas eu falei para ela, eu vou ler a Bíblia como nunca li. E aquele ano foi realmente uma pegada violenta. Eu cheguei a ler a Bíblia de capa a capa 2 vezes no mês. Eu comecei a entrar no lugar da oração e dizer, eu tenho que me dedicar e buscar a Deus. E o ano começou com tudo. Os 21 dias, as 3 semanas correram tudo bem. E 3 semanas depois do término do jejum. Então eu creio que nós estávamos em meados de fevereiro, se não me engano, foi dia 19 de fevereiro isso. Tínhamos na terça-feira à noite uma reunião com a nossa liderança. A gente não chamava aquilo de culto, não tinha louvor e adoração, não tinha oferta. A gente tinha uma oração de abertura e já entrávamos direto numa palavra, sempre de alinhamento. O alinhamento doutrinário, o alinhamento da visão, no máximo, né, de fortalecimento, encorajamento do serviço da liderança. Estávamos lá para ter aquela reunião. Eu lembro que enquanto o irmão abriu, começou a orar, um outro olha para mim, ele passa a mão no violão, com a cara de pidão, tipo o gato lá do desenho do Shrek, né? E ele faz com o dedinho assim, uma só, me deixa ministrar uma só. Eu com a cara feia fiz assim para ele, uma só. Como quem diz, nós não estamos aqui para isso, esse não é o foco, não é o propósito. E quando ele pegou aquele violão e começou a dedilhar e cantar, eu lembro que cantamos uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto nós cantávamos aquilo, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E até hoje eu não consigo te explicar o que é que aconteceu. A lembrança disso ainda me emociona. Fevereiro de 2008. A glória de Deus, ela não desceu, ela despencou sobre nós naquela sala. Era uma sala um pouco menor do que esta, tínhamos um auditório um pouco menor do que esse, mas no instante, eu acredito nem que a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria uma resposta tão simultânea. Num instante, todo mundo começou a se prostrar e chorar diante de Deus. Foi uma coisa inexplicável.
As pessoas por toda parte, se ajoelhando, sentando, deitando com a cara no chão, e choro, choro. Eu mesmo chorava quase convulsivamente, e eu não conseguia entender porque eu estava chorando, porque todo mundo estava chorando. Eu não me lembro da gente ter terminado a música. E naquele momento, como líder, eu estou orando, dizendo: Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo? Para onde está indo? Qual é a direção, o curso que o Senhor quer dar essa reunião? E o Espírito Santo disse: eu estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido com esse nível de choradeira um arrependimento profundo. Mas falei para Deus: arrepender do quê? Porque arrependimento é específico. Eu lembro quando eu era criança e meus pais recebiam visita de alguns amigos, na hora de ir embora eles tinham mania de dizer assim: desculpa qualquer coisa. Eu ficava bolado com aquilo, dizendo: desculpa qualquer coisa. Se fez uma coisa errada, peça desculpa pela coisa errada que fez. Se não fez, não peça desculpa, mas desculpa qualquer coisa. Eu ficava doido com esse negócio. E basicamente com Deus não dá para dizer desculpa qualquer coisa. Não é assim que arrepende. Então eu falei: arrependimento do quê? E quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo disse: vocês precisam se arrepender por não estar me buscando como deveriam. E aí doeu. Doeu não, ofendeu. Eu estava no ano da busca, gente. Eu tinha acabado de sair há poucas semanas do maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia, orando que nem um condenado, literalmente. Não dava a minha cota, não ia dormir. Eu ficava de castigo lá, dizendo: vou pagar a cota diária, porque senão no fim do ano não consigo. E eu estava realmente numa pegada, e Deus me chamando junto com todo mundo para me arrepender de não estar buscando. Bateu uma indignação dentro de mim. Mas eu fui ensinado desde criança que você respeita pelo menos dois tipos de gente: quem é mais velho que você e quem tem mais autoridade que você. Deus, no mínimo, os dois, não é? Então eu não podia discutir com ele, eu não podia abrir minha boca. Quando o sentimento veio, eu só mordi a língua. Eu só pensei: não fala, não peca. Mas eu senti, eu pensei. E como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou ali, e tu já sabe. Você pensou, ele ouviu. Você sentiu, ele ouviu. O que você vai pensar e sentir daqui uns 15 anos, ele já ouviu. Então não dá para esconder. E apesar de eu não ter falado, tudo dentro de mim queria gritar de volta: se não está bom, quando é que vai estar bom para você? Porque eu achei um nível de exigência absurdo. E apesar de não ter falado, de ter sentido, ele ouviu. E ele me respondeu. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. A frase foi: até que nada mais importe. E diz: quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, você chegou onde eu quero. E diz: você não está indo nessa direção. E diz: você nomeou 2008 o ano da busca, mas o que você fez foi aumentar a performance da busca. Você está quebrando todos os seus recordes de jejum, de oração, de leitura bíblica. Performance. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. E a casa caiu. Porque honestamente eu nunca parei para fazer distinção entre uma coisa e outra. E naquele momento, uma das primeiras coisas que Deus destacou, e eu quero destacar aqui, foi a importância de você fazer uma distinção entre performance e paixão. Esse precisa ser o nosso ponto de partida. A performance não é necessariamente errada. Ela muitas vezes na Bíblia é elogiada. Por exemplo, no livro do Apocalipse, você vai ver o Senhor elogiando a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. Obras indicam que eles eram ativos. Labor fala de quando você começa a entrar no modo canseira, não é mais só ser ativo. Mas perseverança é outro nível. É o que lá para a nossa liderança a gente diz que é sangue nos olhos, faca no dente. É quando você vai com ou sem vontade, sangrando, suando, chorando, e você simplesmente diz: o trabalho de Deus não para e ponto final. Mas o Senhor não para aí, não fala só da dedicação. E qualquer prisma, sob qualquer prisma que você analisa a igreja de Éfeso, eles eram de alta performance. Você pode olhar o livro de Atos, você pode ler a carta de Paulo aos Efésios, você percebe isso. Nas cartas às igrejas da Ásia, do Apocalipse, de Éfeso, você percebe isso. E nos registros históricos também. Aí depois de elogiar a performance de trabalho, o Senhor diz: suportaste provas pelo meu nome e não desfaleceste. Ele elogia a resiliência. Ele fala até do controle de qualidade que a igreja tinha. Puseste à prova, se dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Mas depois de falar tudo isso, ele diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Performance estratosférica, mas a paixão está lá no chão, lá no chinelo.
O problema não é a performance. O problema é quando a performance se torna um substituto da paixão. Quando ela é a consequência da paixão, não o substituto, ótimo. Não existe absolutamente nada de errado com a performance, desde que a gente consiga entender o lugar que ela ocupa. Anos atrás, na verdade, estava no início do meu ministério pastoral, há muito tempo atrás. Um dia, o Espírito Santo me perguntou qual é o maior mandamento. Eu peguei carona na resposta pronta de Jesus, já citando, né, o Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O Espírito Santo me disse: esse é o maior mandamento, por que é que não se fala a respeito disso na minha igreja? Como que aquilo que é considerado o maior é um assunto tão ignorado ou tão pouco comentado? E eu fiquei chocado, porque a mania que a gente tem é primeiro pensar nos outros. Eu pensei, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Porque eu mesmo não me lembrava de nunca ter ouvido alguém pregar sobre amor por Jesus. Menções de que tinha que voltar ao primeiro amor no sermão rolavam, mas desenvolver o assunto, nunca. Enquanto eu pensava que eles não estavam fazendo um bom trabalho, ele me perguntou: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci. A verdade é que depois desse momento eu comecei lentamente a observar, a meditar mais nessas verdades. Mas quando chegou nesse dia, Deus me levou a um lugar de entendimento que honestamente eu nunca tinha alcançado. Quando falamos de buscar Deus, você tem boa parte da igreja hoje que está morna e indiferente, não busca. Mas da parte que busca, muita gente está fazendo isso pela valorização da performance, não da paixão. Então deixa eu tentar dar um exemplo do como isso pode ser frio e um ato religioso, ainda que possa haver dedicação. Eu sou obrigado, eu não tenho opção, é um mandamento bíblico, eu sou obrigado a amar minha mulher. É uma ordenança bíblica: maridos, amem as vossas esposas. E cada um de vocês aqui casado também. Aí quem vai casar também será obrigado. Alguém discute a nossa obrigação de amar? Agora eu fico pensando, Kelly e eu estamos para completar esse ano 28 anos de casado. Se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu olhasse para ela e falasse assim para ela: eu amo você. E quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela contra a fase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção. Então, já que não tem opção e tem que pagar o mandamento, estamos aqui. Eu fico me perguntando se nós ainda estaríamos casados, se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, o senhor não é obrigado a amá-la? Sou. E ela não sabe disso? Sabe. Então qual o problema? O problema é que ela não quer que eu a ame apenas com senso de obrigação. Ela quer que eu ame-a com senso de prazer. Pastor, qual a diferença? A diferença é quem você está valorizando. Quando nós completamos 10 anos de casado, ou 15, que sempre a cada 5 anos a gente tem uma comemoração top, e agora eu fiquei um pouco em dúvida, porque os anos vão passando e 5 anos para mais para menos é que nem pesquisa de intenção de voto, você tem que dar uma... Mas num desses 2 aniversários, eu vou deixar assim com medo de mentir agora sem querer. Nós estávamos numa viagem e a companhia aérea criou um problemão para mim e para ela. Eles obrigaram a gente a um pit stop na França. Era um voo que tinha uma conexão no Charles de Gaulle, em Paris, no aeroporto, e eles tiveram um problema e nós tivemos que ficar 2 dias por culpa deles. E a mulher sonhou com isso a vida inteira. No dia do nosso aniversário de casamento, nós subimos junto à torre. E lá em cima, eu acho que eu fiz a declaração assim que mais disparou o score, a pontuação de marido. Eu não pensei profundamente nisso, mas depois eu entendi por que ela valeu tanto. Eu olhei para ela, em vez de só dizer eu amo você, eu falei para ela assim: eu amo amar você. Ela primeiro, depois ela falou: o que é que significa isso? Eu falei: você torna o meu mandamento fácil. Você é uma pessoa tão inspiradora, tão incrível, tão extraordinária, que aquilo que me foi dado como obrigação fica fácil de praticar com prazer. Porque você facilita isso. E eu nunca mais vou esquecer o sorriso de Dona Kelly. Porque quando você ama com senso de prazer, você está valorizando a outra pessoa. Agora, quem ama com senso de obrigação, você não pode reclamar de nada, deu você, todo mundo é testemunho de que eu sou um bom marido, te amei. Ele está valorizando quem? A si próprio.
Ele está dizendo, eu sou o cara. Porque toda a performance é baseada no quê? No orgulho do lugar que ele alcança, e não na pessoa com quem ele está relacionando. Agora, se a gente entende o quão danoso isso pode ser num relacionamento humano, por que é que nós achamos que a busca baseada na performance com Deus é diferente? Nós estamos dizendo para ele, o importante não é o Senhor, o importante é a gente. É o Senhor olhar para nós e dizer, vocês são mesmo o cara. Mas nós não estamos dizendo que ele é importante, a ponto de no nosso coração ser automaticamente atraído. Dá para entender a diferença? Essa foi a primeira correção que Deus me trouxe aquele dia. E honestamente, nós precisamos pensar o nosso estilo de vida, gente. Uma frase antiga do grande escritor C.S. Lewis, ela mexe muito com a minha cabeça desde que eu era novo. Ele dizia, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E aí ele arremata dizendo que ele não pode ser de moderada importância. Mas na vida de muitos de nós, a gente tem dado a ele moderada importância. A pergunta é, nós de fato entendemos porque ou não tem nenhuma, ou tem toda a importância. Não dá para a gente transitar nesse meio, dessa forma. A segunda coisa que Deus falou comigo, naquele dia de fevereiro de 2008, foi questionar a razão da nossa existência. Ele me perguntou, por que é que você vive? Eu já respondi com tudo que eu sabia do meu propósito, que ele tinha me revelado. Ele falou, não você como indivíduo, você como parte da humanidade, da massa humana. Por que é que você existe? Eu na hora tentei lembrar algum versículo que resumisse o propósito da criação, não me vinha nada claro da mente. E o Espírito Santo falou comigo, abra sua Bíblia em Atos 17, 26 e 27. Na hora eu lembrei que Atos 17 era a pregação de Paulo em Atenas, mas honestamente eu não sabia de cor o que é que estava lá nos versos 26 e 27. E quando eu abri, é o momento onde Paulo diz assim, de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens para habitarem sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí o verso 27 começa com o indicativo de propósito. Para quê? Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós. Para que eu e você e toda a raça humana existe? O que é que Deus nos criou? Para que nós o buscássemos. E aí quando você olha o texto, ele está falando de algo que não pode ser desconectado. Para buscar a Deus, se porventura tateando posso achar. Quem que busca tateando? Quem está desprovido ou limitado da visão. Eu lembro anos atrás, numa visita pastoral que estávamos fazendo, e de repente deu um blackout. Eu não sei se foi no bairro, se foi na cidade, mas ficou tudo escuro, acabou a luz. O treinamento de nós, a geração antiga, é já pensar onde é que está a gaveta, que tem a vela, o fósforo. Enquanto nós pensávamos isso, nossos filhos adolescentes enfiaram a mão no bolso, tiraram os telefones e acenderam as luzes. E a gente ficou se olhando e sentindo assim, aquele tipo de criatura estúpida naquele momento, que nós nem lembramos que tinha uma lanterna no bolso, de tão habituado. Mas numa hora dessa, quando a gente sairia buscar a vela e o fósforo, como é que fazia? Apalpando, tateando. Porque quem está desprovido ou limitado de visão busca assim. Do que é que Deus está falando? Deus está falando que o homem, mesmo depois da queda, Deus o cria antes da queda para que o busque. Mas mesmo depois da queda, em cegueira espiritual, Deus está dizendo que ele deveria sair apalpando, tateando. E muitos de nós batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. Mas o texto claramente aponta para nós o quê? Que ele não está longe de cada um de nós. Então a gente está limitado na busca, mas ele está disposto a facilitar. Quando meus filhos eram bem crianças, eu gostava de brincar com eles, de me esconder para eles me achar. Mas eu comecei com eles tão pequenininho, não estava ainda naquela fase da esperteza toda, que tinha que facilitar. E eu facilitava demais no início. Então às vezes eu ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça, né, com uma almofada, e o corpo todo para fora, e peso num corpo que já foi maior do que é hoje. Então meu filho ia lá correndo, achei você. Eu ria com ele, mas dentro de mim eu dizia, quem não acharia? Tipo, a ideia era isso, eu estava te facilitando. Depois, quando eu comecei a dificultar, entre aspas, eu ia para trás da cortina, deixava todo o volume, principalmente da barriga, os pés para fora. Ele vinha, te achei. A brincadeira nunca era dificultar para ele não achar. A ideia era facilitar para que ele me achasse.
Meus filhos, os dois têm 3 anos de diferença. Então a Alissa viveu as mesmas brincadeiras numa outra fase depois. Guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer que Deus não é muito diferente. O texto está dizendo que a gente está limitado, não tem toda a capacidade, mas Ele não está longe. Ele quer facilitar. Então vamos juntar duas coisas. Ele nos criou para buscá-lo. Segundo, apesar da nossa limitação, Ele não quer dificultar. Mas existe um ingrediente para que essa busca funcione. Qual é esse ingrediente? Jeremias falou dele há muito tempo e nós sabemos esse texto de cor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A busca que dá resultado é aquela onde nós empenhamos todo o coração. Aí na sequência Deus diz, serei achado de vós. Agora a pergunta é, quando nós não colocamos todo o coração? O único ingrediente para cumprir a razão principal da nossa existência não é atendido, a busca não dá o resultado que deveria. Ou seja, nós não estamos falando de um assunto qualquer. Aquele dia Deus me fez lembrar de uma história do início do ministério. Ele disse, você lembra da história do supermercado? Eu ri e falei, lembro. O que era a história do supermercado? Marido e mulher. A gente diz que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Então os dois tiveram muita comunhão, foi aqueles miril saindo faísca para todo lado. E o negócio não se resolveu, e os dias foram passando, e ali não resolvia, estava piorando. E me chamaram para mediar a situação. O problema é que eles tinham cerca de 20 anos de casamento, e eu era recém-casado, não tinha experiência nenhuma, eu só chego orando, dizendo, Espírito Santo me ajuda, eu não sei como fazer isso. Quando eu entro na casa, falo para dizer, aí, o que é que está pegando? O marido de cara já vai dizendo, essa mulher é uma louca. Eu falei, olha, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão, vamos ver se você tem razão. Organizei as regras, primeiro você fala, ela não interfere, depois ela fala, você não interfere, não vale dedo no olho, não vale cotovelado, não, né? Não pode morder. Mas eu organizei as regras para ter a conversa. Falei, eu vou ouvir cada um. E aí ele começa, diz, pastor, essa mulher é uma louca. Falei, ok, por que você acha que ela é louca? Nós temos aí cerca de 20 anos de casado. E essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele me olha com a cara de pavor e diz, pastor, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só, o sindicato é grande, tem muita gente por aí para se unir contigo. Mas eu falei, qual é o ponto? Ele falou, qual é o ponto? Que um dia desses resolvi ir no supermercado com ela, se ela me pedir. Eu fui porque eu queria agradá-la. O senhor acredita que essa louca, quando a gente volta, diz que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado? Ela não bate bem da cabeça. 20 anos apurrinhando minha cabeça para que eu vá. E quando eu vou, ela diz que não quer mais que eu vá. E o tempo todo que ele está falando, a irmã está lá serena, tranquila. Ela só faz um sinalzinho assim, tipo, depois dele, minha vez. Aí quando ele bravejou tudo que tinha direito, falei, irmã, o que você tem a dizer? Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, ele quase endemoniou. Que bravo na carne já estava. Então o próximo nível nós não sabemos como classificar. Aí, eu estou falando que ela é louca. Aí começou a chamar os filhos, queria botar todo mundo para depor no tribunal. Eu falei, espera, é a vez dela. Falei, mas já que ele te interrompeu, deixa só eu falar uma coisa para você. Falei, nem eu estou acreditando na senhora. Nunca, nenhuma vez, 20 anos, só quis, nem um pouquinho, mesmo que não quisesse muito. Difícil lidando com tanta gente, vendo a dinâmica dos casais, mas na casal eu nunca quis que ele fosse. Eu falei, então eu vou te pedir duas coisas já para ajudar a facilitar. Ou a senhora se explica ou se retrata. Porque essa frase está difícil, até para mim o mediador engolir. Ela falou, pastor, eu explico. Eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que ela falou que levou uns 10 minutos para entender. Eu falei, como é que é, pastor? Eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Eu falei, me explica a diferença. Ela falou, pastor, o senhor tinha que ver esse homem comigo no supermercado. A cara feia, a linguagem corporal, olhando para o relógio. É evidente que a última coisa do mundo que ele queria era estar lá. O senhor acha que eu imaginei que ele estava lá para me agradar? Eu fiquei pensando, esse homem deve ter feito uma coisa tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que ele pensou, qual a pior autopunição do mundo que eu posso me aplicar depois do que eu fiz? Ir com a minha mulher no supermercado, ele devia estar lá pagando penitência.
Porque é óbvio que ele não queria estar lá. Então, para ter uma pessoa ranzinza, com essa cara feia do meu lado, eu não quero. Se ele não entendeu até hoje, que entenda. Eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Se ele não consegue querer ir, que não vá. Eu olhei para ele e falei, véi, você perdeu. Duvido que você vai derrubar esse argumento. Porque se o que ela quisesse é que você fosse, você tinha razão de estar bravo, porque você foi. Então você supostamente teria dado o que ela queria. Mas acho que você nunca entendeu o que ela queria. Esse dia Deus me disse, você lembra da história do supermercado? Eu falei, lembro. Essa eu nunca mais esqueço. Ele disse, pois é, o que eu queria não é que vocês me buscassem. É que vocês quisessem me buscar. A performance muitas vezes nos leva a fazer da forma errada. Deus me disse, eu queria que você tivesse se filmado lendo a Bíblia, orando toda noite antes de dormir. Quando eu falei que nem um condenado, era literalmente isso, eu me obriguei. Eu dormi em cima da Bíblia, mas eu vou pagar. Deus disse, seu coração não está aí. E esse tipo de entrega, de dedicação que o marido está alegando ter feito, não vai agradar. Porque a razão da nossa existência não é apenas buscá-lo, mas é buscá-lo de todo o coração. John Wesley, o grande avivalista, o homem que chamava o cristianismo de a religião do coração aquecido, ele dizia que não se admita no coração nenhum desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. Nós precisamos entrar num lugar de descobrir a importância que ele tem, a ponto do resto se tornar tão desvalorizado que o que nós mais queremos é ele. Terceiro e último lugar. Naquele dia, depois de falar comigo sobre a diferença de performance versus paixão, de me fazer reavaliar a razão da existência, Deus falou comigo a respeito de algo que eu nunca tinha reparado na Bíblia, honestamente. Ele diz, você disse que o grande inimigo do crente é o pecado. E você não está errado quando classifica o pecado como inimigo. O seu problema é não enxergar um outro inimigo mais sutil que o pecado, mas que tem feito muito estrago. Falei, qual o nome desse inimigo? Ele me respondeu no plural, as distrações. Falei, como é que é? Ele me fez lembrar de quando o faraó é abordado por Moisés com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore. Qual era a proposta? Deus não queria só tirar o povo da escravidão e levá-los a um lugar onde eles fossem abençoados. Essa bênção, essa plenitude da terra prometida era um efeito colateral. Ele queria um povo que conectasse com ele em níveis profundos. O que é que o faraó, e se você pegar a tipologia bíblica, o faraó é uma figura de Satanás. Vamos pensar junto? Quem era o povo de Israel? O povo que Deus iria redimir, fazer para si, o seu povo, o povo de propriedade exclusiva, que saiu quando? Na noite onde o cordeiro da Páscoa foi imolado. A escravidão é rompida, eles passam a ser o povo de Deus. O que é que aconteceu comigo, com você? Nós também estávamos debaixo de um tirano que nos escravizava. Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Como saímos de lá? Paulo chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Foi por causa da morte e o sacrifício dele que nós também fomos libertos dessa escravidão. E o que Deus diz lá no Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, sobre o povo de Israel que tirou do Egito, é o que Pedro fala sobre nós. Em 1 Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva. O paralelo está todo definido na tipologia bíblica. Então imagine que Faraó é uma figura de Satanás. Qual a resposta do Faraó? Se você estiver anotando, está em Êxodo capítulo 5, dos versos 7 a 9. O faraó diz assim, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos enchê-los de trabalho, de serviço, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Qual foi a primeira estratégia dele? Se a gente encher eles de atividade, eles esquecem a razão do chamado. Alguém diz no futebol que time que está ganhando não mexe. Eu me pergunto se Satanás teria algum motivo ao longo da história para mudar a sua estratégia. Quando ela vem se mostrando efetiva geração por geração. Muitas pessoas têm perdido a consciência de um convite de Deus para o lugar da intimidade por causa de coisas legítimas. Não é por causa de pecado apenas.
É lógico que tem aqueles que estão comprometendo tudo por causa do pecado. Não estou negando. Mas estou falando de muita gente fiel ao Senhor que está bagunçando as coisas, não é porque decidiu deliberadamente pecar, é porque se distraiu com coisas que aparentemente são boas, legítimas, justas, mas estão roubando eles. Em Lucas, no capítulo 14, a Bíblia diz a partir do verso 15, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então Jesus está falando do reino, eles estão na mesa, o homem associa as coisas, diz, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Interessante que essa palavra aqui na Nova Almeida que eu estou usando, traduzida como 100, praticamente todas as outras versões é chamada de um grande banquete. Banquete na Bíblia não fala de comer só para refazer as forças. Fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de se celebrar os relacionamentos. E algo que eu e você precisamos entender que desde o início Deus tem criado o homem com qual propósito? Não era apenas que o homem o buscasse para obter coisas que Deus pode dar. O que Deus queria era relacionamento. É só você olhar para o primeiro casal, Adão e Eva. Eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia visitar os dois. O que é que Deus está dizendo? Vocês podem festar à vontade, mas eu quero ser parte da vida de vocês. Quando Adão peca, gente, qual a pergunta que Deus faz para Adão? A pergunta de Deus para Adão não foi o que é que você fez, cara? A pergunta de Deus para Adão é, aonde você está? Como é que eu leio isso? Deus está dizendo, cabeção, o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu perdi você. Mas qual é o clamor de Deus? Eu quero você de volta. Aí nós achamos que todo o plano da redenção é ativado em Cristo só para o homem não ir para o inferno, mas nunca viver o propósito da busca pela qual ele foi criado, que é ter comunhão. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Há um lugar profundo. Então Jesus, quando está falando de banquete, ele está falando de comunhão. Só que o verso 18 diz, o 17 diz que ele chamou os servos, o 18 diz assim, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Outras traduções dizem escusas, que é a mesma coisa. O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Tem algo errado nisso? Não. Aquisição de uma propriedade, a maioria de nós hoje em dia botaria que rótulo nisso? Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Não tem nada que a gente possa dizer é ilícito, é pecaminoso. Qual a desculpa do segundo? O outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. 5 juntas de bois? O povo que vivia da agricultura? Os bois, as juntas de bois eram os New Holland, os tratores da época. 5 juntas de bois novas para arar a terra. Isso significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa dinheiro no bolso, provisão. Você consegue imaginar alguém hoje vindo reclamar? Um crente choramingando, ou pela primeira ou a segunda desculpa, ou pastor, o negócio está tenso, comprei uma casa própria. Como é que é? Os caras vêm pulando, fazendo festa. Ou alguém que diz, não pastor, investido nesse negócio de venda online, mesmo na pandemia, com todo mundo difícil, vendi 5 vezes mais, que dureza. Quem é que reclama disso? O discurso normalmente é outro. Bênção de Deus, resposta de oração. E se veio do meio pentecostal, cumprimento de promessa. Capaz de dizer ainda para glorificar de pé, igreja. Agora, se não dá para botar defeito nas primeiras 2 desculpas, olha a terceira. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Gente, casamento é ideia de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus. Errado não é casar, errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. E de como conduzir o matrimônio. Melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. Então nós não estamos falando de coisas ilícitas. Mas o que é que o texto está falando? Está falando que em alguns momentos coisas boas, coisas lícitas, elas começam a nos distrair, nos seduzir e nos afastar de um foco que deveriam ser. O Espírito Santo naquela noite de fevereiro de 2008 me disse,
você lembra de quando você deu aquele videogame para o seu filho? Eu falei, lembro. Isso era fresco. Não fazia muitos anos que tinha acontecido. Eu lembro do dia que eu cheguei com esse videogame em casa. Todos os primeiros videogames que meu filho teve, a gente estava em momento de muita dificuldade. Ele um dia falou, pai, eu sei que você não pode mesmo. É errado pedir para Deus me dar um videogame? Eu falei, não, filho, e eu creio com você. Já que o pai da terra não pode dar, vamos apelar para o do céu. E nós oramos e ele conseguiu. Eu lembro que era o Super Nintendo ainda, né? Depois de um tempo ele me procura, falou, pai, eu estou assim com medo de... Não quero ofender Deus, mas todos meus amigos já saíram do Nintendo para o PlayStation. Será que a gente pode pedir para Deus um upgrade para um PlayStation? Falei, claro que pode, filho. E nós oramos, ele conseguiu o PlayStation 1 dele. Depois a mesma coisa com o 2. Quando saiu o 3, ele falou, pai, chega de desculpa. Eu quero um videogame do pai da terra, não quero todos do pai do céu. Você se vire para me dar um antes que eu cresça. Falei, tá bom. Aí eu que fui buscar Deus para ele me dar um negócio para eu dar para o menino. Gente, eu lembro do dia que eu cheguei com esse videogame em casa. É inesquecível. Meu filho fez tanta festa. Acho que para ele aquele negócio de ver o pai trazendo. Mas assim, ele surtou. Eu acho que não tem nada, nenhum tipo de presente que eu dei para ele na vida que teve uma crise de alegria, euforia como aquela. Surtou. Ele jogava no chão. Ele fazia que estava tendo convulsão. Ele me segurava as bochechas e dizia ser o melhor pai do mundo. Ele saía gritando pela casa. Aí começava tudo de novo, estribuchava, segurava a bochecha. Foi uma festa. Para mim, como pai, aquilo foi maravilhoso. Eu me senti o cara. Mas, gente, bastou alguns dias para a alegria que eu tive daquele videogame ir embora. Porque eu perdi meu filho por presente que eu dei para ele. Pelo menos 17 anos antes da pandemia, eu segui uma rotina de viajar quinta, sexta e sábado e ficar de domingo a quarta na igreja. Um domingo por mês fora. Ou seja, para quem fica 3 dias por semana fora, nós tínhamos um ritual de retorno. A maior parte dos anos que eu moro em Curitiba, já 18 anos, eu moro perto do aeroporto. Eu quero chegar logo. E eu lembro que assim, avisava, estou chegando, que ele já preparava os meninos. Quando eu passava pela porta, para vocês terem ideia, hoje eu moro a 12 minutos do aeroporto. Quando eu chegava e passava pela porta, estava lá o Israel e a Alice, os dois me esperando. A gente fazia uma festa, brincava, era um ritual. A partir do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso dele, eu chegava, entrava pela porta, só minha caçula estava lá. Meu filho não estava mais lá. Então eu brincava com ela. Quando ela finalmente se entretinha, eu saía para ver alguma coisa que eu trouxe para ela de viagem. Dizia, Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Gente, eu peguei um ódio nessa frase, passar de fase. Um dia eu estava num evento, o irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, eu oro, quero saber pelo que você quer que eu ore. Eu gosto de saber pelo... Não, porque eu sinto que ministerialmente estou para passar de fase. Eu falei, se quer que eu ore, arruma outra frase. Ele não entendeu nada. Eu peguei um ódio naquele videogame, que um dia eu quase joguei, a gente morava num sobrado, eu quase joguei aquilo pela janela de cima do quarto. Faltou pouco. Eu só pensei no testemunho com os vizinhos. Então eu resolvi não fazer. O Espírito Santo disse, você lembra do videogame? Lembro, mas veio toda a emoção, tudo junto. O Senhor me disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Pois vocês fizeram tanto, desejaram tanto, pediram tanto. E quando eu entreguei, vocês fizeram festa, estilo seu filho. Dizendo para mim, você é o cara. Agora mantém vocês longe de mim. Nesse dia que Deus mencionou, que eu falei ontem sobre embriaguez e sobre Noé. E diz, alguns de vocês se embriagaram com a prosperidade financeira, alguns se embriagaram com o sucesso profissional, alguns de vocês se embriagaram com o sucesso ministerial. Ele me disse, inclusive você. O interessante é que apesar da vergonha que eu sentia, eu entendia que aquilo eram palavras de amor. É como se ele estivesse dizendo, é ruim que eu vou te assistir embora sem lutar por você. Apesar da vergonha da constatação, era um sentimento inexplicável de valor. O Deus Altíssimo, Criador e sustentador de todas as coisas, está, entre aspas, perdendo o tempo dele para chamar minha atenção de volta. Que amor é esse? Naquela hora,
Deus me fez entender aquele texto de Maria e Marta como nunca antes. Aqui a gente termina. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 10, você conhece o texto, mas eu gostaria que você abrisse comigo. A partir do verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. O texto diz, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique a servir sozinha? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Interessante que quando o texto diz que ela agitava de um lado para o outro, e que ela estava ocupada com muitos serviços, é interessante que a palavra utilizada, empregada aqui no original, ela tem um significado que eu acho que merece observação. Em algumas versões, principalmente no inglês, em vez de ocupada vai aparecer no verso 40 a expressão distraída. A palavra grega é peripau, significa separar, afastar, distrair. Entrar no estado de estresse mental, estar distraído, super ocupado, bastante atarefado. Então fala de muito trabalho, mas fala de como isso distrai. Então muitas versões dizem que ela está distraída. A pergunta é, a intenção de Marta é boa? Das melhores. Imagina poder receber Jesus em carne e osso na sua casa. Se oferecer qualquer coisa para ele, eu não. Eu lembro recém-casado, sem nenhuma habilidade culinária, mas fiz uma promessa para minha esposa. Ela fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar com o orçamento, me ajudava no ministério à noite. Eu falei, não é justo eu não te ajudar. Eu falei, a única coisa que eu te prometo que eu nunca vou fazer é passar roupa, diante de Deus. E quebrei minha palavra, que devo ter passado umas 10 peças de roupa na vida, em 28 anos de casado, a maioria viajando. Mas eu falei, o resto eu vou te ajudar, é só você ter paciência. Um dia me deu um feeling, que minha mulher ia atrasar, naquela época a gente tinha celular, tinha esse nível de comunicação, mas me deu não vou chamar do testemunho interior, mas me deu uma suspeita de que ela ia atrasar na escola. E eu consegui sair um pouquinho mais cedo da igreja. E eu falei, eu vou adiantar o almoço. Mas quando cheguei, pela minha limitação das habilidades, falei, o que é que eu posso fazer? Eu já estava me organizando, toco o telefone. Na época do finado telefone fixo, minha mulher ligando o finado telefone público, orelhão, com aquela musiquinha a cobrar. Eu atendo, ela disse, meu amor, eu vou atrasar aqui. E você sabe que quando eu não atraso, meu tempo para chegar em casa e fazer o nosso almoço já é curtíssimo antes do trabalho. Hoje nem se fala. Falei, meu amor, fique tranquila, já me adiantei. Aí diz, falei, hoje o almoço é por minha conta. Ela do outro lado, achando que estava falando com o Masterchef, disse, e qual é o cardápio de hoje? Falei, para hoje, querida, teremos massa com peixe. E quando falei isso, ela, uau, e caiu a ligação. Não sei se ela desligou, se caiu. Quando caiu a ligação, me dá o desespero. Não dá para ligar de volta. Não tem celular, não tem mais como falar. E eu fico imaginando o que é que ela está pensando, porque eu tinha separado um miojo, uma lata de sardinha, massa e peixe. Mas eu falei, a expectativa dela vai lá em cima, e quando ela vê o tipo de massa e de peixe, vai dar ruim. Gente, eu entrei em desespero. Falei, minha mulher está imaginando algo, vai ser uma frustração. Eu dizia, Deus, me ajuda. De repente me deu uma ideia, achei uns finalzinho de umas fatias de mussarela lá na geladeira. Peguei, joguei em cima, dei uma derretidinha para esconder o que estava embaixo. Escrevi com ketchup, Kelly, amo você. Ela tem a foto até hoje. Eu falei, primeira notícia boa, depois a ruim, né? Mas quando ela chegou, ela olhou aquilo lá, tanto que ela tirou a foto. Mas depois, curiosa, ela ficava, o que é que tem debaixo do queijo? Eu lembro que ela veio com um garfo e levantou. Quando ela viu o miojo com a sardinha, ela, massa com peixe? Falei, vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? Gente, nós rimos antes de comer.
Terminou bem. Mas eu fico pensando, se eu fosse receber Jesus em casa, você acha que eu daria esse tipo de massa com peixe para ele? A intenção de Marta era boa. Com muitos de nós que temos nos distraído dele, da pessoa dele, querendo fazer coisa para ele. E pelo que eu conheço das dinâmicas familiares, depois de anos no ministério e no aconselhamento, para alguém chegar ao ponto de Marta, de falar na frente do familiar, como se não estivesse presente, é porque o negócio está muito azedo. Eu uma vez fui visitar um casal da igreja, na hora de ir embora, ele me acompanhou até o carro, falei, eu gostaria de ter um gabinete com você essa semana, um aconselhamento pastoral. Aí é por quê? Eu falei, nós vamos ter que conversar sobre o estado do seu matrimônio, do seu casamento. Deus te revelou algo. Falou, pior que não foi nem Deus, foi tu. Ele disse, como é que é? Eu falei, o comportamento de vocês, criatura. Levantei uma hora para buscar água, porque você e ela sumiram, não aparecia. Vocês estavam discutindo na cozinha, vocês nem me viram aparecer na porta e sair. Eu falei, o pior é que você, miserável, põe a pobre daquela criança, 7 anos de idade, no meio, vocês discutindo através da criança. Menino, fala para sua mãe. Aí o menino virava e repetia a mesma coisa que ele já falou e que a mãe já ouviu. A mãe dizia, menino, fala para o seu pai. O pobre menino virava e falava para o pai. Eu falei, e destruindo a mente e a emoção da criança, que não tem nada a ver com isso. Falei, vocês estão num nível mais infantil que o dele, que está ali no meio. Quando alguém chega ao ponto de falar como se o outro não estivesse presente, porque o negócio está muito azedo. Então Marta chega, imagino que ela passou várias vezes atrás de Jesus, olhou para a irmã. Tem que me ajudar. Imagina Maria. Ela perdeu a paciência. Disse, Senhor, diz para minha irmã, tipo, o Senhor, ela ouve ou ela não me ouve? O que Marta não esperava era invertida que ela levou. Primeiro, Jesus chama ela pelo nome 2 vezes seguidas. Marta, Marta. Sabe quantas vezes isso acontece na Bíblia? 7. Todas elas, se você avaliar. Todas, sem exceção. Deus vai tratar de uma crise. Eu acho que se Marta já tivesse essa revelação, só de ouvir Marta, Marta, já ia gelar a espinha. Ela já ia pensar, deu ruim. Mas ele diz, uma só coisa é necessária. Agora, gente, vamos parar para pensar. Eu vejo uns crentes pagando umas fortunas para uns coaches, dizer para eles o que é prioridade, o que não é, e não estou criticando. Priorize sua vida, não importa o valor do investimento. O que eu não entendo é pagar tanto, o coach dizer o que é importante. E o cara não ouvir o que para rebaixá-lo a gente chamaria de o maior de todos os coaches, oferecendo de graça. Ele diz, uma coisa realmente necessária, uma! Não tem mais nada que compare com isso. Do que ele está falando? A razão da nossa existência. Buscar a Deus. E diz, Maria escolheu a boa parte. É ruim que você vai me usar para arrancá-la dela aqui. Isso não será tirado dela. Ele diz, Marta, esquece a comida. Vamos jejuar. Vamos valorizar outras coisas. Mas está dizendo, Maria não sai desse lugar. Uma só coisa. No Salmo 27:4, Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor. Quero que você fique em pé para parecer que está acabando. E diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa. Ele diz, isso me basta, que eu possa habitar no seu santuário, contemplar a sua formosura, e inquirir no seu santo templo. A palavra inquirir significa meditar, estudar, investigar, pesquisar detalhadamente. Davi está dizendo, eu não quero mais nada a não ser contemplar sua beleza, estudar sua pessoa. Além de te admirar, eu quero te conhecer. Aí Jesus vem e fala, uma só coisa realmente importa. E Paulo está dizendo, eu conheci algo tão proeminente, uma coisa tão acima das outras, e tudo o resto perdeu o valor. De novo, qual é essa coisa? A pessoa, não a performance que ele requer. Eu repito, não estou atacando a performance. Nós temos mania de transitar entre extremos. Quando Deus me confrontou aquele dia da performance, 2008, eu tomei a decisão, falei, não faço mais jejum prolongado. Depois daquele 21, nunca mais fiz nada maior do que uma semana. Desisti. E tinha decidido aquilo para sempre. 10 anos depois, 2018, Deus me manda começar a pregar sobre o assunto.
Eu estava escrevendo um livro que eu lancei com esse nome, Até que Nada Mais Importe. O primeiro lugar que eu preguei foi na minha igreja. E quando eu estou contando para a igreja a experiência da reunião de líderes, ainda digo, aquela sala que hoje o Ministério Infantil se apoderou, usa, foi lá que aconteceu, foi assim enquanto eu contava. E a lembrança disso ainda mexe comigo. Foi uma visitação tão preciosa de Deus. Aquela lembrança me emocionou, e dentro de mim, falando para os outros, eu consegui parar de pensar e dizer assim, obrigado por aquilo. E quando dentro de mim eu disse obrigado por aquilo, o Espírito Santo disse comigo, o que gerou aquela experiência foi o jejum de 21 dias. Eu tomei um susto. Eu não sei se aconteceu quando são pregadores aqui, você tem que estar pregando e discutindo com Deus outra coisa. Eu falei, como é que é? Eu achei que aquele jejum não tinha valido nada. O Espírito Santo me disse, eu nunca disse que não valeu nada. Eu disse, sua motivação estava errada. E naquele momento, sem que ele falasse nada, eu soube, eu não sei te explicar como, mas eu soube que agora ele estava me chamando para o meu primeiro jejum de 40 dias, que eu fiz naquele ano. Então não é a performance, a diferença é que quando eu fui para o de 40, eu não fiz para estar no lugar que ele me confrontou. Ele falou, a única coisa que você está conseguindo com a valorização da performance é ficar mais metido do que você estava antes. Agora não. Agora com 10 anos processando aquilo que ele vinha falando e trabalhando comigo, eu queria dizer, o Senhor é mais importante do que tudo. O Senhor é mais importante do que tudo. E eu quero cultivar esse entendimento. Eu não vim aqui te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu vim compartilhar uma correção, como diziam os antigos, na expectativa de que a carapuça lhe sirva e que te ajude de alguma forma. Porque é um lugar em Deus que nós ainda não temos noção. É gostoso quando Deus nos confidencia algo, nos permite entrar no lugar de intercessão e ver resultado. Quando estava chegando o parto do meu primeiro filho, Israel, o Senhor me disse, ora e jejua. Você vai travar uma batalha. E meu filho está vivo, é um milagre. E o mais gostoso é você ouvir médicos não crentes chamando ele de menino milagre por anos. Mas para mim o gostoso não é só ter tido meu filho preservado. É pensar o Deus Altíssimo e confidenciou um segredo que ele não falou para mais ninguém. E diz, eu quero que você mude o curso da história. Não é só o que por meio da oração nós podemos fazer em termos de resultados. Entender o lugar de relacionamento para o qual ele nos chama. Abraão pôde interceder por Sodoma, porque antes disso Deus está dizendo, ocultarei eu, Abraão, o que eu faço? Meu amigo, meu chapa, meu chegado, diziam os antigos. E porque Deus confidencia, Abraão pode orar. Você consegue imaginar um exército de intercessores que vive um profundo lugar de comunhão com Deus? Que vão ter uma sintonia profética absurda. Nós não vamos ficar só mandando míssil, nós vamos mandar míssil certeiro, teleguiado. Deus fará algo extraordinário no tempo do fim, mas pensa comigo. Se o maior evento no calendário de Deus é um casamento, a vinda de Cristo, o noivo, para a sua noiva, faz sentido para você que uma das mensagens mais fortes será o Espírito Santo trabalhar o resgate do amor da noiva para recebê-lo? Para mim faz. Senhor, eu tentei da melhor forma possível compartilhar aquilo que tem me ajudado tanto. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós clamamos por mais do que isso. Sopra nesse lugar. Sopra nos nossos corações. Que tudo o resto perca a sua importância, o seu valor, diante de uma descoberta crescente, progressiva, do seu lugar de importância. Aleluia, aleluia. Nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por nos distrair com tantas coisas, mesmo bênçãos do Senhor, com as quais nos deixamos embriagar. Não queremos necessariamente
imaginar que precisamos viver sem elas, porque o Senhor quer nos dar as bênçãos. Mas nós queremos ter um coração que seja completamente teu, que não se perca no processo. E para isso nós clamamos a tua graça, Aleluia. a capacidade não só de entender, mas de corresponder com a tua palavra. E que nessa noite o hálito fresco de vida do sopro do Senhor nos toque de forma diferenciada. Nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Você poderia por alguns instantes apenas, Aleluia. não apenas reafirmar o seu amor, mas orar para que o seu coração realmente seja todo Glória dele. a Deus. Que você o ame de todo o coração, que você o sirva de todo o coração, mas que você também o busque de todo o coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.